E se eu te dissesse que o caos que você está vivendo agora não é um sinal de que Deus te abandonou, mas a prova de que Ele está prestes a realizar o maior milagre da sua vida? Antes de começarmos esta jornada, se você sente que algo dentro de você se conectou com esta verdade, digite "Eu creio" nos comentários. Inscreva-se no canal para não perder os próximos moveres divinos que vamos desvendar e, mais importante, fique até o final, porque a última chave que vou revelar pode ser exatamente a que abre a sua porta. Agora, respire fundo. Eu sei que talvez você esteja em um momento de profunda inquietação. O caminho parece bloqueado, as orações parecem bater no teto e o silêncio de Deus soa como indiferença. Você olha para a sua vida e vê portas se fechando, planos se desfazendo e uma sensação de que está perdido, sem direção. Mas é exatamente aqui, neste ponto de aparente ruptura, que se esconde a mensagem mais poderosa. Este sermão profundo que iniciamos agora não é para corações curiosos, mas para aqueles que estão famintos por respostas. Ele foi desenhado para te guiar, para te ensinar a decifrar os códigos do céu. A verdade é que esses sentimentos de desconforto, essas dificuldades inesperadas e até mesmo o silêncio ensurdecedor de Deus não são coincidências ou castigos. Pelo contrário, eles são os sinais inconfundíveis de que um processo de preparação divina está em pleno andamento. Deus não está apenas preparando uma bênção para você, Ele está te preparando para recebê-la. Ele está te moldando para uma mudança grandiosa, uma reviravolta que mudará a sua história para sempre. O propósito desta nossa jornada hoje é exatamente este: fortalecer a sua fé, te dar as chaves para mudar sua perspectiva sobre essas fases de transição e te capacitar a enxergar a mão poderosa de Deus agindo no meio da tempestade. Você vai aprender a ver a inquietação não como ansiedade, mas como um chamado divino. A dificuldade não como uma barreira, mas como um treinamento intensivo. E o silêncio não como ausência, mas como o prelúdio de uma nova e gloriosa estação que já foi liberada sobre a sua vida. Prepare o seu espírito, pois estamos prestes a desvendar o que o céu está sinalizando para você neste exato momento. Prepare-se, pois, o que vou te revelar. Agora não é uma simples mensagem de encorajamento, mas um mapa divino para o seu momento atual. E antes de mergulharmos nas profundezas deste mistério, quero que você faça um ato de fé. À medida que eu descrever os sinais de Deus, quero que você identifique qual deles está gritando em sua alma hoje. Quando o reconhecer, escreva-o nos comentários, seja inquietação, batalha, silêncio ou outro que tocaremos. Este não é apenas um comentário, é a sua declaração de que você está atento e pronto para o que ele está fazendo. Agora, vamos ao primeiro, e talvez um dos mais desconcertantes sinais de que Deus está prestes a revolucionar a sua história: a inquietação santa. Observe a sua vida. Talvez você tenha um bom emprego, uma rotina estabelecida, amizades que antes te preenchiam, e uma zona de conforto que, aos olhos do mundo, é um sucesso. No entanto, lá no fundo da sua alma, algo começou a se agitar. Uma insatisfação que não tem lógica, um sentimento de que você está deslocado, de que aquele lugar, antes sinônimo de paz, agora
parece uma gaiola de ouro. Não, isso não é orgulho nem ingratidão. É algo muito mais profundo. É a chamada divina. É o Espírito Santo colocando as mãos no seu coração e dizendo com uma autoridade doce: você não pode mais ficar onde está. Eu tenho mais para você. Essa inquietação é o grito do céu ecoando no seu espírito, dizendo que você foi criado para um propósito maior do que o conforto. Foi exatamente assim que Deus agiu com os gigantes da fé. Ele encontrou Abraão em Ur, uma cidade próspera, e o tornou inquieto, sussurrando a promessa de uma terra que ele não conhecia. Ele tirou Moisés da sua vida pacata de pastor em Midian, depois de 40 anos de aparente silêncio, para libertar uma nação inteira. Ele não os chamou quando estavam no fundo do poço, mas quando estavam acomodados. Deus provoca essa inquietação santa porque Ele te ama demais para permitir que você se contente com o Egito, mesmo que já tenha se acostumado com o maná diário. Ele sabe que o conforto pode se transformar na prisão mais segura, impedindo você de alcançar a terra prometida que Ele já preparou. Se você sente que seu emprego, seus relacionamentos e até mesmo sua rotina começaram a parecer pequenos, apertados e limitados, não resista. Entenda isso. Não é agitação emocional, é direção. É o sopro do alto te dizendo: levanta-te e anda, porque o que está por vir exige um novo posicionamento. E quando essa inquietação finalmente te coloca em movimento, um paradoxo divino acontece. E aqui entramos no segundo sinal, que é talvez o mais aterrorizante e mal interpretado de todos: o aumento das batalhas e da resistência. No momento em que você decide obedecer a essa inquietação e dar um passo de fé, em vez de o caminho se abrir, tudo parece piorar drasticamente. Pessoas se levantam contra você. Portas que pareciam certas se fecham com força, planos se desfazem e uma oposição feroz surge de onde você menos esperava. A primeira reação humana é pensar: Senhor, eu estava te obedecendo porque tudo está dando errado. E é aqui que eu venho te dizer, com toda a convicção do meu espírito, as coisas estão dando errado, porque algo está prestes a dar muito certo. Quando Deus está na iminência de liberar algo grandioso em sua vida, o inimigo entra em fúria absoluta. Ele sabe que não pode impedir o decreto de Deus, mas ele tentará, de todas as formas, fazer você desistir antes de ver a promessa se cumprir. Ele vai semear o cansaço, a frustração, a dúvida e a decepção para te convencer de que você ouviu errado, que não era Deus te chamando. Mas preste muita atenção. Essas batalhas não são sinais de derrota. Elas são a evidência irrefutável de que você está a poucos passos da sua maior vitória. Toda grande porta de bênção traz consigo uma resistência proporcional. Olhe para a história. José não foi para o palácio depois de ter um sonho bonito. Ele foi traído, vendido e lançado no poço. Davi não recebeu a coroa logo após ser ungido. Ele foi caçado como um animal por Saul. O próprio Jesus, antes de iniciar seu ministério público, que mudaria a humanidade, foi levado ao deserto para ser tentado no limite. Deus permite essas batalhas com um propósito sublime. Ele está forjando em você a estrutura emocional e espiritual para sustentar o peso da glória
que está por vir. A bênção que Ele quer derramar sobre a sua vida é grande demais para um coração frágil, para uma mente inconstante. Ele está te amadurecendo no meio da guerra, para que você não apenas receba o milagre, mas saiba administrá-lo com sabedoria e humildade. Cada lágrima, cada porta fechada, cada traição está na verdade te preparando. O inimigo quer te cansar, mas Deus quer te treinar. Portanto, não interprete a resistência como ausência de Deus. Interprete-a como a confirmação de que Ele está prestes a agir poderosamente. Mas a preparação de Deus não acontece apenas no campo de batalha externo. Às vezes, o maior teste vem de dentro, através do terceiro sinal, o chamado à entrega. Este é um dos níveis mais profundos de preparação. Não estou falando de entregar pecados ou vícios. Isso é o básico da vida cristã. Estou falando de quando Deus sussurra ao seu coração e pede algo que você ama, algo que é precioso, algo que talvez Ele mesmo te deu. Pode ser um sonho, uma posição de destaque, um relacionamento ou um projeto que se tornou o seu Isaac. E a sua alma geme: Senhor, por quê? Justo isso. É precisamente nesse ponto de renúncia que se esconde a chave para o glorioso. Deus nunca nos subtrai sem um propósito multiplicador. Ele não nos chama à renúncia para nos empobrecer, mas para nos alinhar com o céu, para abrir espaço para algo infinitamente maior. Ele olha para o seu coração e pergunta: o que está ocupando o meu trono? Ele precisa saber que você o ama mais do que a bênção. A entrega dolorosa de hoje é o que abre o espaço para a provisão sobrenatural de amanhã. Quando você solta o que tem nas mãos, por obediência, ele libera o que ele tem nas mãos dele por fidelidade. E nesse processo, muitas vezes, se manifesta o quarto sinal, o silêncio de Deus. Você ora, busca, jejua, mas tudo o que encontra é o silêncio. O céu parece de bronze e a sua fé é testada ao limite. Você se pergunta: será que ele me abandonou? Ouça com atenção o silêncio de Deus. Não é ausência, é preparação intensa. É nesse intervalo divino que as raízes da sua fé são aprofundadas. Quando uma árvore não está crescendo para cima, ela está se fortalecendo para baixo para suportar a tempestade e os frutos que virão. Deus ficou em silêncio por 400 anos antes de enviar Jesus. Ele se calou enquanto Jó perdia tudo antes de restituí-lo em dobro. Ele está te ensinando a caminhar pela confiança e não pela emoção ou por sinais constantes. Ele quer que você o ame pelo que ele é, não apenas pelo que ele faz. O silêncio é a estratégia divina para te alinhar, remover suas dependências e garantir que quando ele falar, você reconhecerá sua voz com uma clareza que todo o tempo de espera fará sentido. Intimamente ligado a isso, surge o quinto sinal, uma fome espiritual avassaladora. De repente, as orações superficiais já não te satisfazem. Os louvores de rotina não preenchem mais o seu ser. Você sente uma sede, uma urgência por mais de Deus, não por mais coisas dadas por Ele. É o Espírito Santo te chamando para águas mais profundas, preparando o seu interior para o vinho novo que Ele está prestes a derramar. Ele não entrega o novo em odres velhos. Essa fome te tira da superficialidade e te lança na intimidade. É um convite do céu
para um novo nível de revelação. E ele está despertando essa fome, porque a mesa do banquete já está sendo preparada. Enquanto isso acontece, um sexto sinal doloroso, porém necessário, pode surgir: a poda relacional. Pessoas que caminhavam ao seu lado, amizades que pareciam sólidas, de repente se afastam ou se rompem. À primeira vista, parece rejeição, abandono. Mas, na verdade, é o jardineiro divino podando os galhos que não podem suportar o peso da glória do seu próximo nível. Nem todo mundo que começou com você está destinado a terminar com você. Lembre-se de Gideão. Deus reduziu um exército de 32 mil homens para apenas 300. Por quê? Porque a vitória que estava por vir não podia ser atribuída à força humana, e as pessoas ao redor precisavam estar alinhadas com o propósito divino. Deus remove quem te distrairia e te isola por um tempo para te ensinar a depender exclusivamente dele. Se pessoas estão saindo da sua vida, não corra atrás. Ore por elas, libere-as e confie que a separação muitas vezes precede a promoção. Conforme você é podado e se aprofunda, o sétimo sinal, se torna evidente um aumento na sensibilidade espiritual. Seus olhos espirituais se abrem. Você começa a discernir atmosferas, a perceber o que antes passava despercebido, a ouvir a voz de Deus com mais clareza em meio ao ruído. Sonhos se tornam mais nítidos, passagens bíblicas saltam da página com uma nova revelação. Deus está afinando você como um instrumento, porque o concerto celestial está prestes a começar. Ele não quer filhos distraídos, mas vigilantes, sensíveis ao tempo e à estação. Essa sensibilidade é um presente e uma responsabilidade, um chamado para vigiar e orar, pois o céu está anunciando algo e você foi escolhido para perceber primeiro. Finalmente, todos esses sinais convergem para o ponto mais sublime, o oitavo e último sinal, antes do rompimento, uma expectativa incontrolável. Mesmo que o cenário natural ainda seja de deserto, uma convicção sobrenatural toma conta do seu coração. Cada célula do seu ser grita: está chegando. A esperança expulsa o medo, a fé vence o desânimo. Essa santa antecipação não é otimismo vazio. É o testemunho do Espírito Santo dentro de você, confirmando que a promessa está às portas. Essa expectativa te impulsiona a agir em fé, como Noé, construindo a arca sem nunca ter visto chuva. Você começa a preparar o terreno, a agir como quem já recebeu. E é essa fé viva, essa expectativa cheia de esperança, que atrai o mover de Deus. Ele se move onde há prontidão. Ele responde onde há corações que, mesmo no escuro, mantêm os olhos fitos na promessa. Absolutamente. E antes de mergulharmos nas profundezas do que Deus está fazendo em secreto na sua vida, quero que você faça algo profético. Se o que mais te aflige hoje é a sensação de ter que abrir mão de algo precioso, digite "eu entrego" nos comentários. Se é o silêncio de Deus que te ensurdece, digite "fala comigo". Se é a solidão de ver pessoas partindo, digite "eu permaneço". Este ato não é para mim, é para você, uma declaração ao mundo espiritual de que você está atento e pronto para decifrar a linguagem do céu. Agora,
vamos adentrar um dos territórios mais sagrados e dolorosos da jornada com Deus, um sinal que muitas vezes é confundido com castigo, mas que, na verdade, é o prelúdio de uma glória indescritível. Falo do chamado à entrega. Há um momento na caminhada em que Deus, com uma ternura que corta a alma, sussurra ao nosso coração: entrega. E Ele não está pedindo os nossos pecados, os nossos vícios ou os nossos fardos. Entregá-los é o fundamento da nossa fé. Não. Ele nos pede algo que amamos profundamente, algo que consideramos um tesouro, talvez um sonho que Ele mesmo plantou, uma posição que lutamos para conquistar, um relacionamento que é o nosso porto seguro. Neste momento, um grito ecoa dentro de nós: Senhor, por quê? Justo isso. É precisamente nesta pergunta, neste ponto de quebra, que reside o maior segredo de uma promoção divina. Quando Deus começa a pedir que deixemos ir, não é porque Ele seja um tirano cósmico que se alegra com a nossa dor. É porque Ele está com a precisão de um cirurgião divino, abrindo espaço para algo infinitamente maior, algo que as nossas mãos, cheias do bom, não conseguem receber. Ele nunca nos subtrai sem um propósito de multiplicação. Ele não nos chama à renúncia para nos empobrecer, mas para nos alinhar com as dimensões do céu, para nos ensinar a linguagem da dependência total. O exemplo supremo e mais aterrorizante disso está na jornada de Abraão. Imagine-o subindo o Monte Moriá. Aquele não era um monte qualquer, era o altar do seu coração. Ao seu lado, caminhava Isaque, o filho da promessa, o riso de sua velhice, a materialização de um milagre aguardado por décadas. E no topo desse monte, Deus diz: sacrifica-o. Que tipo de amor é este que exige uma entrega tão visceral? É o tipo de amor que quer ensinar que a fé verdadeira não está na bênção, mas no abençoador. Deus não queria a morte de Isaque. Ele queria a morte do ídolo Isaque no coração de Abraão. Ele precisava saber se o presente havia se tornado maior do que aquele que o presenteou. E hoje, ele faz a mesma pergunta a mim e a você. Ele toca com o dedo em áreas sensíveis da nossa vida, aponta para aquele plano, aquele relacionamento, aquela segurança financeira e diz: você confia em mim mais do que nisso. Porque não há como receber o vinho novo do futuro com as mãos agarradas aos odres velhos do passado. A terra precisa ser arada e limpa para que a semente da nova estação possa crescer. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Um plano está ruindo. Alguém está indo embora. Uma porta se fechou. E você tenta segurar, tenta salvar o que está morrendo. Mas o Pai está dizendo com amor: solte. Porque enquanto você segura o que é pequeno e passageiro, eu estou com as mãos cheias do que é grande e eterno para te entregar. Essa entrega dói, eu sei. E Ele também sabe. Ele não se alegra com o nosso choro, mas se alegra com a nossa fé inabalável. Porque é no ato de abrir mão do que não entendemos que demonstramos que confiamos naquele que escreveu toda a história. Foi somente depois da obediência de Abraão que o som do carneiro preso nos arbustos foi ouvido. A provisão já estava lá, mas só foi revelada após a entrega, e assim será com você. O que você entrega hoje em obediência
Deus te devolverá amanhã em herança, honra e glória. Você não está perdendo. Você está semeando em solo sagrado. No entanto, muitas vezes, logo após o ato doloroso da entrega, quando esperamos ouvir os aplausos do céu, o que encontramos é algo ainda mais desconcertante. E aqui, entramos no próximo sinal, um que testa a nossa sanidade espiritual como nenhum outro: o silêncio de Deus. Você obedeceu. Você entregou seu Isaque no altar e, em vez de uma resposta imediata, o que você recebe é um silêncio profundo e absoluto. Você clama, você ora, você jejua, e a única resposta é o eco da sua própria voz no vazio. O céu parece de bronze. O coração se aperta e a pergunta mais perigosa de todas começa a se formar na sua mente. Será que Deus me abandonou? Será que eu fiz algo de errado? Quero que você ouça isto com toda a força do seu espírito. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação intensiva. É um dos sinais mais claros de que algo de proporções gigantescas está sendo arquitetado no mundo espiritual. Muitos dos maiores milagres da Bíblia foram precedidos por longos e agonizantes períodos de silêncio divino. Deus ficou em silêncio por 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. 4 séculos de aparente abandono. E então, no meio da noite mais escura da história de Israel, o Verbo se fez carne. Jesus nasceu. O céu se calou enquanto Jó sofria, perdendo tudo o que tinha, para só então se manifestar com glória dobrada e uma revelação de Deus que ele nunca tivera antes. O silêncio de Deus não é o fim da história, é o prelúdio de uma nova e estrondosa estação. Mas por que ele se cala? Primeiro, porque ele está testando a qualidade da sua fé. A fé que depende de sinais constantes de sentimentos e de confirmações. A todo momento, não é fé, é emoção. Mas a fé que resiste ao silêncio, que continua crendo, mesmo sem ver, que continua adorando, mesmo sem sentir essa, é a fé que move montanhas e atrai a atenção do céu. Ele está te ensinando a caminhar, não pelo que seus olhos veem, mas pela convicção inabalável de quem ele é. Segundo, ele se cala, porque está fortalecendo as suas raízes. Quando uma árvore não cresce para cima, ela está se aprofundando para baixo, fincando suas raízes mais fundo na terra, para poder suportar os ventos que virão e o peso dos frutos que ela carregará. Talvez agora você se sinta estagnado, mas no invisível Deus está te aprofundando nele. E por fim, quando Deus se cala, é porque ele está te escutando com mais atenção do que nunca. Ele está sondando as motivações do seu coração, limpando sua dependência das pessoas e das circunstâncias e firmando você na rocha. Ele quer que você o ame pelo que ele é e não apenas pelo que ele pode fazer por você. A quietude não é abandono, é estratégia divina. E quando a hora certa chegar, ele falará de forma tão clara, tão precisa, que todo esse tempo de espera fará perfeito sentido. O silêncio é o intervalo sagrado entre a promessa e o cumprimento. E é justamente neste deserto de silêncio, nesta jornada interior, que Deus acende dentro de nós um outro sinal inconfundível, uma fome espiritual insaciável. Este sinal é a prova de que, mesmo em silêncio, ele está trabalhando ativamente
em seu espírito. De repente, você começa a sentir um anseio, uma sede que não se explica. Orações que antes pareciam suficientes, agora são superficiais. Louvores que antes te emocionavam, agora não preenchem o vazio. Você começa a desejar mais, não mais coisas, não mais bênçãos, mas mais dele, mais da sua presença, mais da sua palavra, mais da sua santidade. É como se o seu espírito, sabendo o que está por vir, estivesse te impulsionando para um lugar mais alto, para uma profundidade maior. Isso acontece porque Deus nunca derrama o vinho novo da próxima estação em odres velhos. Ele primeiro renova o interior antes de transformar o exterior. E a forma como ele faz essa renovação é despertando essa fome santa que nos tira da zona de conforto da religiosidade e nos lança nas profundezas da intimidade com ele. Quando esse sinal se manifesta, você se vê buscando a Deus com mais intensidade, mesmo sem ninguém te cobrar. Você acorda de madrugada com um desejo de orar. O jejum que antes era um sacrifício passa a ser um prazer. Você sente que algo grande está vindo, mesmo sem saber exatamente o que. Isso é a sua fé sendo ativada em um novo nível. É a preparação do seu espírito para conter a glória que será derramada. Muitos ignoram esse sinal. Acham que é apenas uma fase emocional. Mas eu te digo, não ignore. Quando Deus provoca fome, é porque a mesa do banquete está sendo preparada e Ele quer que você esteja pronto para se assentar e desfrutar. Essa fome também te separa. Você começa a perceber que certas conversas já não te interessam. Certas distrações perdem o brilho. Deus começa a te isolar para te revelar segredos. E nesse lugar secreto, onde a fome te levou, Ele te cura, te molda e te consagra para o que está por vir. Conforme a sua fome por Deus aumenta e você se afasta do que é superficial, um último e doloroso sinal de preparação se manifesta no seu mundo exterior. E este, talvez, seja um dos mais difíceis de compreender, porque envolve pessoas. Falo da poda relacional. De maneira súbita e muitas vezes inexplicável, alianças que pareciam sólidas como rocha começam a se romper. Amizades de anos esfriam. Pessoas que caminhavam ao seu lado, que te aplaudiam e te apoiavam, começam a se afastar, a te criticar ou simplesmente a desaparecer da sua vida. A primeira sensação é de abandono, rejeição e uma profunda injustiça. Seu coração sangra porque somos seres relacionais e esses rompimentos nos ferem. Mas olhe para isso através das lentes da fé. Isso não é abandono. É o divino jardineiro em ação. É Deus, com sua infinita sabedoria, podando os galhos do seu círculo de relacionamentos. Por quê? Porque Ele está te levando para um novo nível. E nem todo mundo que começou a jornada com você tem a estrutura para chegar ao destino final. Nem todos que te aplaudem na sua fase atual estão preparados para suportar o peso da glória que Deus está prestes a derramar sobre você. Lembre-se do exemplo poderoso de Gideão. Ele começou com um exército de 32.000 homens pronto para a batalha. Mas Deus olhou para aquela multidão e começou a poda. Ele reduziu o exército para 10.000 e depois para apenas 300 homens. Por quê? Porque a vitória que estava por vir era tão espetacular que não poderia haver
a menor dúvida de que fora o Senhor quem a conquistara. Deus queria garantir que a glória fosse totalmente dele. É exatamente isso que ele faz conosco. Ele afasta os conselheiros do medo, silencia as vozes da dúvida, expõe intenções ocultas e, às vezes, ele nos deixa sozinhos por um tempo com um propósito muito claro: nos ensinar a depender única e exclusivamente dele. Porque enquanto estivermos cercados de vozes humanas e apoios terrenos, corremos o risco de não ouvir a voz suave e precisa do Espírito. Talvez hoje você esteja lamentando a perda de um amigo, a traição de alguém de confiança. Não se desespere. Deus está no controle. Ele está limpando a cena para que, quando o milagre se manifestar, você saiba com clareza absoluta: não foi por causa de fulano ou ciclano. Foi o Senhor. Se pessoas estão saindo da sua vida, não corra atrás delas. Abençoe-as, libere-as em oração e siga em frente com os olhos fixos no Autor e Consumador da sua fé. Porque aqueles que Deus quer ao seu lado, na nova estação, Ele mesmo trará no tempo certo. E o que Ele vai realizar na sua vida não dependerá da quantidade de gente ao seu redor, mas da qualidade da sua fé e da sua total dependência dele. Confie no processo, pois a separação sempre vem antes da promoção. E aqueles que permanecem firmes nessa poda verão o que muitos não verão: a glória de Deus se revelando de uma maneira poderosa e inconfundível. Antes de desvendarmos os sinais finais e mais poderosos que antecedem o seu rompimento, quero que você se posicione em fé. Se nos últimos tempos você tem se sentido mais conectado com sonhos mais vívidos e uma percepção aguçada do mundo espiritual, digite "estou sensível" nos comentários. Se o que queima no seu peito é uma esperança que desafia a lógica e as circunstâncias, uma certeza de que algo grande está para acontecer, digite "eu espero em Deus". Sua declaração é um ato profético que alinha seu espírito com o movimento do céu. Agora, respire fundo, pois vamos mergulhar em um território onde a preparação de Deus se torna sutil, porém inconfundível. Depois de passar pelo fogo das batalhas, pela dor da entrega e pelo deserto do silêncio, Deus começa a refinar não mais as suas circunstâncias, mas os seus sentidos espirituais. E aqui entramos no penúltimo sinal, um presente divino para os que perseveram: o aumento na sensibilidade espiritual. Talvez você tenha notado, de forma quase imperceptível, você começou a perceber o que antes passava despercebido. Você entra em um ambiente e sente a atmosfera se é pesada ou leve. Uma conversa que antes parecia inofensiva, agora te soa vazia ou até mesmo tóxica. O que antes não te incomodava, agora inquieta o seu espírito. Isso não é coincidência, não é frescura, nem julgamento. É Deus, o divino afinador, ajustando as cordas da sua alma, porque o concerto celestial está prestes a começar e você tem um papel principal. Ele está abrindo os seus olhos e ouvidos espirituais. A voz de Deus, que antes parecia distante ou confusa, começa a se tornar mais clara, mais nítida. Você a ouve não apenas nos momentos de oração, mas em um conselho inesperado, em uma passagem bíblica que salta aos seus olhos, ou em um sussurro suave no meio das suas tarefas diárias.
Seus sonhos se tornam mais vívidos, carregados de símbolos e mensagens que, mesmo que você não entenda completamente, deixam uma marca profunda em sua alma ao acordar. É o céu se comunicando com o seu subconsciente enquanto o seu corpo descansa. Passagens da Bíblia que você já leu dezenas de vezes, de repente ganham vida falando diretamente à sua situação atual com uma precisão cirúrgica. Isso acontece porque, quando algo grande está para vir, o Espírito Santo aumenta a nossa percepção. Ele não quer filhos distraídos, andando no automático. Ele deseja filhos vigilantes, atentos ao tempo e à estação. Jesus nos advertiu: vigiai e orai. E essa vigilância não era apenas sobre resistir à tentação, mas sobre estar sensível ao Kairos de Deus, o tempo oportuno para a sua manifestação. Essa sensibilidade aguçada também te conduz a uma separação mais profunda e voluntária. Você se vê com menos vontade de conversas fúteis e mais sede de diálogos que edificam. Você começa a renunciar a distrações, séries, redes sociais, passatempos, não por obrigação, mas porque o seu espírito anseia por algo mais substancial. Você sente um chamado para jejuar, mais para se afastar de ambientes que, embora não sejam pecaminosos, roubam a sua paz e dissipam a presença de Deus em você. Isso não é alienação, é consagração, é preparação intensiva. Deus não entrega grandes responsabilidades, não confia segredos do reino a quem vive na superficialidade. Ele primeiro desperta, ele primeiro aguça os sentidos espirituais. Ele nos leva ao lugar sagrado, onde, como o jovem Samuel, podemos finalmente dizer, com o coração rendido: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E quando você chega a este ponto, quando essa sensibilidade se torna a sua nova realidade, entenda que isso é um presente, mas também um chamado à responsabilidade. Quando você sentir que algo vai acontecer, ore. Quando o Espírito te incomodar sobre uma situação ou pessoa, interceda. Quando Deus te chamar no silêncio da madrugada, responda com entrega total. Não ignore esses toques. Não adormeça espiritualmente agora. Os céus estão anunciando algo grandioso e você foi escolhido para perceber primeiro. Os espiritualmente sensíveis são os primeiros a ver a pequena nuvem no horizonte, como Elias. São os que ouvem o som do mover de Deus no vento, como Davi. São os que reconhecem a presença de Jesus no partir do pão, como os discípulos a caminho de Emaús. Deus está te despertando e ajustando os seus sentidos, porque a promessa está chegando. E Ele quer que você esteja com os olhos abertos, os ouvidos atentos e o coração preparado para não perder nenhum detalhe do milagre. E quando essa sensibilidade atinge o seu auge, quando seus olhos espirituais estão totalmente abertos e seus ouvidos perfeitamente sintonizados com a frequência do céu, algo ainda mais poderoso começa a borbulhar de dentro para fora. Chegamos ao ponto mais sublime desta jornada, ao sinal final, e mais glorioso, aquele que precede o rompimento iminente. Falo da expectativa incontrolável. Isto é algo que transcende a lógica humana. Mesmo que o seu extrato bancário diga o contrário, mesmo que o diagnóstico médico não tenha mudado, mesmo que as portas físicas ainda pareçam trancadas, uma convicção sobrenatural, uma certeza inabalável toma conta do seu coração. É como se cada célula do seu corpo, cada fibra do seu ser,
começasse a vibrar em uma nova frequência dizendo: está chegando. Você acorda com esperança mesmo, sem um motivo aparente. Você vai dormir com uma fé que desafia a realidade. Você sabe, com um saber que não vem da mente, mas do espírito, que algo está prestes a romper a qualquer momento. Quero que você entenda. Essa expectativa não é otimismo barato ou pensamento positivo. Não é uma ilusão para te consolar na dor. É o testemunho do próprio Espírito Santo dentro de você, incendiando o seu interior, com a certeza profunda de que Deus está prestes a se manifestar de forma visível e palpável. É o céu sussurrando diretamente à sua alma: prepare-se, a sua hora chegou. E quando este sinal supremo aparece, tudo em você começa a mudar. Sua postura se ergue. Sua oração deixa de ser um lamento de súplica e se torna uma declaração de posse. Sua adoração ganha uma nova intensidade, porque você não está mais louvando por aquilo que Ele vai fazer, mas já agradecendo por aquilo que Ele já fez no mundo espiritual e que está prestes a se materializar na sua frente. O mais incrível é que essa expectativa santa tem um poder transformador. Ela expulsa o medo. A certeza do que está por vir se torna tão esmagadora que a dúvida não encontra mais espaço para respirar. O desânimo perde a força diante da convicção da vitória. Você começa a enxergar possibilidades onde antes só via muros. Pequenos sinais de confirmação começam a aparecer em toda parte. Uma palavra que alguém te entrega, uma conexão inesperada, uma circunstância que se encaixa como a peça final de um quebra-cabeça cósmico. E o mais importante, essa expectativa te impulsiona para atitudes de obediência audaciosas. Você não quer mais apenas esperar passivamente. Você sente uma urgência santa para estar pronto. Você começa a preparar o terreno. Você limpa o seu coração de ressentimentos, organiza suas finanças como alguém que espera uma provisão abundante e se posiciona espiritualmente para a nova responsabilidade. É exatamente como Noé, que, movido por uma expectativa divina, construiu uma arca gigantesca por décadas, mesmo sem nunca ter visto uma gota de chuva. Ele agiu como quem já via o que ainda não havia se manifestado. Isso, meu amigo, é fé viva. É a fé que move o coração de Deus. E Deus honra essa expectativa. Ele se move onde encontra fé. Ele responde onde encontra corações prontos e cheios de esperança. O céu é atraído por essa atmosfera de antecipação. Aqueles que mantêm os olhos fitos na promessa, mesmo quando estão cercados por um mar de adversidades, verão o braço forte do Senhor se estender em seu favor. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esta santa antecipação. Você sente que algo está mudando, que está mais perto do que nunca, que a virada da sua história é iminente. Então, eu te digo, com todo o amor e firmeza do meu coração, não recue agora. Este não é o momento para duvidar. Não permita que o cansaço ou a voz do inimigo roubem o que está nascendo no seu espírito. Persevere mais um pouco. Espere com uma fé ativa. Adore com uma intensidade que abala as estruturas do inferno, porque aquilo que o Senhor te prometeu está às portas. E quando a bênção chegar, quando o milagre se manifestar e todos virem,
lembre-se, nunca foi sobre você. Sempre foi sobre Ele. Use essa vitória para glorificar o nome do Senhor, para levantar outros e para ser uma flecha que aponta para o céu, pois tudo o que Deus faz em nós é para alcançar muitos através de nós. A sua expectativa é o imã que está atraindo o seu milagre. Permaneça firme. Está chegando. E antes de entrarmos neste portal sagrado da madrugada, quero te convidar a um ato profético. Se você já acordou entre 3 e 4 da manhã, sentindo que não era um simples acaso, que havia algo mais acontecendo, digite com fé nos comentários: Deus fala comigo na madrugada. Inscreva-se no canal, porque o que vamos revelar aqui são chaves que podem mudar o rumo da sua vida, e garanto a você, a forma como você enxerga suas noites de sono interrompidas nunca mais será a mesma depois de hoje. Agora, vamos mudar o foco da nossa jornada. Até aqui, falamos sobre os sinais que Deus nos dá através das circunstâncias e das emoções durante o dia. Mas há um campo de preparação ainda mais íntimo, mais secreto e infinitamente mais poderoso. É um sinal que não acontece em meio ao barulho do mundo, mas no silêncio profundo da noite. Falo especificamente daquele despertar inexplicável, geralmente entre 3 e 4 horas da manhã. Para muitos, isso é fonte de angústia, interpretado como insônia, estresse ou ansiedade. Mas eu venho hoje sob a direção do Espírito Santo para descortinar a verdade espiritual por trás disso e te dizer: isso não é uma interrupção do seu descanso, é um convite divino. Pense nisso durante o dia. Nossas mentes estão abarrotadas, estamos inundados de responsabilidades, prazos, notícias, conversas, distrações. Nossas almas estão blindadas pelo ruído do mundo. É imensamente difícil para nós aquietarmos o suficiente para ouvir o sussurro suave de Deus. Então, em sua infinita sabedoria e em seu desejo ardente por uma conexão íntima conosco, Ele escolhe o momento em que o mundo se cala, em que nossas defesas estão baixas e nossas mentes estão mais receptivas. A madrugada, especialmente este período entre 3 e 4 da manhã, é um tempo em que o véu entre o céu e a terra parece mais fino. É um horário sagrado, uma fenda no tempo. Despertar neste momento não é um acidente, é uma convocação. É Deus te dizendo: filho, filha, o mundo está dormindo. As distrações se foram. Eu quero falar com você. Tenho segredos para te revelar, força para te entregar e paz para derramar sobre a sua alma. Você me daria este tempo. Este despertar é um convite para a sala do trono, longe dos olhares da multidão. É um chamado para uma comunhão que não pode ser experimentada em nenhum outro momento do dia. É nestas horas solitárias que Deus pode usar o silêncio para se aproximar de nós de uma maneira única, para alinhar nosso coração ao dele, para nos guiar através de sua palavra e de seus sussurros, que se perdem na cacofonia da vida diária. Quando você for despertado novamente, não lute contra isso. Não se irrite, nem se encha de ansiedade sobre o cansaço do dia seguinte. Em vez disso, mude sua perspectiva imediatamente. Respire fundo e diga: Senhor, estou aqui. Fala, pois, o teu servo ouve. Você estará respondendo a um dos convites mais preciosos que um ser humano pode receber. E é crucial entender que este convite não é apenas para uma conversa passiva.
Historicamente, a madrugada é o palco das maiores intervenções divinas. A Bíblia está repleta de relatos que provam que a noite e a vigília da manhã são o horário nobre da ação de Deus. Olhe para o jovem Samuel. Ele estava no templo, na quietude da noite, quando ouviu uma voz o chamando. No início, ele a confundiu com a voz humana de seu mentor Eli. Quantas vezes nós também fazemos isso? Atribuímos o chamado divino ao estresse, à preocupação, a qualquer coisa lógica. Mas Samuel foi instruído a responder da maneira correta, e foi naquele momento, na calada da noite, que se iniciou um dos ministérios proféticos mais transformadores de Israel. Deus escolheu a quietude da madrugada para despertar um profeta. Pense em Paulo e Silas jogados na prisão mais profunda, com os pés presos no tronco. O cenário era de derrota total, mas por volta da meia-noite, em vez de lamentar, eles começaram a orar e a cantar hinos a Deus. O que aconteceu em seguida? Um terremoto divino. As portas da prisão se abriram, as correntes de todos se soltaram. A adoração deles, na hora mais escura, provocou uma intervenção que não apenas os libertou, mas levou à salvação do carcereiro e de toda a sua família. A sua madrugada de angústia pode ser o palco para o terremoto que vai quebrar as suas correntes e as das pessoas ao seu redor. Considere o exemplo supremo, o do próprio Jesus. Marcos 1:35 nos diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar solitário, onde se pôs a orar. Se o Filho de Deus, perfeito e sem pecado, sentia a necessidade vital de buscar o Pai nessas horas, de se abastecer espiritualmente antes de enfrentar as demandas e os ataques do dia, quanto mais nós, Ele nos mostrou o caminho. A madrugada não é apenas um tempo de revelação, mas de preparação e fortalecimento para as batalhas que certamente virão com a luz do dia. Foi na vigília da manhã que o Senhor olhou do pilar de fogo e nuvem para o exército egípcio e o pôs em confusão, garantindo a vitória para Israel no Mar Vermelho. Êxodo 14. A madrugada é um tempo de guerra espiritual, onde Deus age para confundir nossos inimigos e abrir caminhos impossíveis. Portanto, quando você acordar, saiba que você não está apenas em um quarto escuro. Você está em um campo de potencial intervenção divina. Sabendo disso, a pergunta se torna: o que fazer? Como transformar essa interrupção em uma oportunidade poderosa? Este momento sagrado é uma oportunidade para oração e escuta ativa. A sua resposta a este chamado noturno pode definir o seu dia, sua semana e até mesmo a sua próxima estação. Primeiramente, é uma oportunidade para entregar suas cargas. Em vez de ficar rolando na cama, remoendo suas preocupações, o que só gera mais ansiedade, levante-se, ou mesmo em sua cama, e verbalize essas preocupações a Deus. Siga a instrução de Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Ao fazer isso, você está transferindo o peso dos seus ombros para os dele. E a promessa é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus.
Essa paz inexplicável que muitos sentem após uma oração de madrugada é a prova de que a troca divina aconteceu. Em segundo lugar, é a hora de escutar. A oração não é um monólogo. Depois de falar, silencie. Acalme sua mente. Foi o que o Senhor disse no Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É neste silêncio que Ele pode plantar uma ideia, uma estratégia para o seu negócio, a solução para um problema familiar, uma palavra de direção sobre uma decisão importante ou um alerta sobre um perigo iminente. As respostas mais criativas e as direções mais claras de Deus frequentemente vêm quando o barulho do mundo e da nossa própria mente se cala. Em terceiro lugar, é um chamado poderoso para a intercessão. Muitas vezes, você não acorda por sua causa, mas porque Deus está te chamando para se colocar na brecha por alguém. Em Ezequiel 22:30, Deus lamenta: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Não deixe que Deus diga isso sobre a sua geração, sobre a sua família. Quando um nome, um rosto ou uma situação vier à sua mente na madrugada, não ignore. Este é o Espírito Santo te movendo a interceder. Suas orações noturnas podem estar protegendo seus filhos, salvando um casamento, curando um enfermo ou libertando alguém de um cativeiro espiritual a quilômetros de distância. Você é um guerreiro de oração e a madrugada é o seu campo de batalha mais estratégico. Por fim, é uma oportunidade de purificação e alinhamento. É o momento perfeito para uma oração, como a de Davi no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Na quietude sem as máscaras que usamos durante o dia, podemos ser completamente honestos com Deus sobre nossas falhas, nossos medos e nossas motivações. É um tempo para pedir que Ele examine nosso interior e purifique tudo o que não está alinhado com a sua vontade. Ao fazer isso, você se prepara para enfrentar o novo dia, não com a força do seu eu de ontem, mas com um coração restaurado e um espírito renovado, pronto para ser um vaso limpo para a glória dele. Portanto, da próxima vez que seus olhos se abrirem na quietude da madrugada, não lamente o sono perdido. Alegre-se pelo encontro marcado. Reconheça o convite, lembre-se do poder de intervenção de Deus nessas horas e aproveite a oportunidade para orar, escutar, interceder e ser purificado. Você descobrirá que essas vigílias noturnas, longe de serem um fardo, se tornarão a fonte da sua maior força, da sua mais clara direção e da sua mais profunda intimidade com o Criador. Você não está apenas acordando no meio da noite. Você está sendo convocado para o centro da vontade de Deus. E assim, ao chegarmos ao final desta nossa jornada, pelas trilhas secretas do Espírito, percorremos um caminho que começou na inquietação da alma, atravessou o fogo das batalhas, mergulhou no silêncio ensurdecedor de Deus, sentiu a dor da poda e da entrega, foi despertado por uma fome insaciável e por uma sensibilidade aguçada, culminando na expectativa gloriosa do milagre e nos encontros sagrados da madrugada. Cada uma dessas estações, que antes poderiam parecer aleatórias, caóticas ou até mesmo cruéis,
agora se revela diante de nós não como um labirinto de confusão, mas como os degraus perfeitamente arquitetados de uma escada que nos eleva a um novo nível de glória e intimidade com o Criador. A mensagem central, o fio de ouro que costura cada um destes sinais, é esta verdade imutável e poderosa. Deus sempre age com um propósito divino mesmo, e especialmente nas circunstâncias mais incompreensíveis. Ele é o grande artista tecendo a tapeçaria da nossa vida. Do nosso ponto de vista aqui, de baixo, o que vemos é o avesso, um emaranhado de fios confusos, nós apertados cores que não parecem combinar e um padrão que não faz sentido algum. Vemos a dor, a perda, a espera, a confusão. Mas ele do alto vê a obra-prima que está sendo formada. Cada lágrima que você derramou, cada porta que se fechou, cada noite de silêncio, cada amigo que partiu, cada sonho que precisou ser entregue no altar, são fios de ouro-prata e escarlate que ele está usando para bordar a sua glória na sua história. Na sua história. Nada é desperdiçado. Nada é em vão. Portanto, a minha palavra final para você hoje não é apenas um conselho, mas um apelo que ecoa do coração de Deus para o seu. Diante desta revelação, você não pode mais permanecer o mesmo. Eu te encorajo com toda a veemência do meu espírito a parar de lutar contra o processo. Não resista mais aos sinais da mudança que ele está te enviando. Em vez disso, abrace-os com uma fé radical e uma obediência corajosa. Abrace a inquietação santa como o GPS do Espírito Santo te redirecionando para um destino maior. Quando ela vier, não a chame de ansiedade, chame-a de vocação. Abrace as batalhas ferozes não como um sinal de derrota, mas como a sua academia espiritual, onde Deus está forjando em você a força para carregar o peso da sua futura vitória. Abrace o doloroso chamado à entrega não como uma perda, mas como o ato de semear no solo mais fértil que existe a vontade de Deus. Solte o seu Isaque e confie que o Deus da provisão já preparou o carneiro. Abrace o silêncio de Deus não como abandono, mas como o momento sagrado em que Ele te aprofunda e te ensina a depender dele de uma forma que o barulho jamais permitiria. Abrace a fome espiritual como o convite para o banquete que já está sendo preparado no céu para você. Abrace a poda relacional, confiando que o divino jardineiro sabe exatamente quais galhos precisam ser cortados para que você possa dar frutos que permaneçam. Abrace a sua crescente sensibilidade espiritual, usando-a não para se isolar, mas para vigiar, orar e interceder com mais precisão. E, finalmente, abrace a expectativa incontrolável, como a fé que materializa o invisível, agindo hoje como a pessoa que você será amanhã, após o milagre. Abrace até mesmo os despertares na madrugada, não como insônia, mas como encontros marcados na agenda divina. Todo este sermão, cada palavra que compartilhamos, foi concebido para ser mais do que uma mensagem. Foi desenhado para ser um Kinshinam espiritual, um mapa divino para a sua jornada. Ele foi criado para te ajudar a decifrar a linguagem do céu, a reconhecer a presença e a ação de Deus
em cada estágio da sua vida, seja na luz ou na escuridão. O propósito é transformar a sua espera angustiante em um processo de preparação ativa e poderosa. A sala de espera deixa de ser um lugar de passividade e se torna uma sala de preparação, um ginásio, um laboratório, onde Deus está te equipando para o que está por vir. Ao entender e aceitar este processo, a sua fé nas promessas de Deus será inabalável, porque a sua confiança não estará mais baseada em circunstâncias favoráveis, mas na convicção de que um Deus bom e soberano está no controle absoluto de cada detalhe. Você olhará para trás, para este exato momento da sua vida, e verá com uma clareza cristalina que cada desafio foi necessário, cada dor teve um propósito, e cada atraso foi, na verdade, uma proteção divina. E você entenderá que o professor mais severo, o silêncio, foi aquele que te ensinou a lição mais profunda sobre confiança. Agora, para encerrar este conhecimento, não pode morrer em você. Ele te foi dado não apenas para te salvar, mas para fazer de você um instrumento de salvação. A sua história de superação guiada por estes sinais se tornará um farol de esperança para outros que ainda estão perdidos na tempestade. Por isso, meu último convite e desafio para você é este: quando o seu milagre chegar, e ele vai chegar, quando a promessa se cumprir, eu quero que você se lembre desta mensagem. Quero que você volte aqui, neste vídeo. Não importa quanto tempo passe, e escreva nos comentários o seu testemunho. Comece com as palavras: eu entendi os sinais e Deus fez. O seu testemunho será a prova viva que fortalecerá a fé de milhares de outras pessoas. Seja um canal da graça de Deus. Não guarde para si o que o céu te confiou. Compartilhe, testemunhe e levante outros. E que a partir de hoje, a sua vida não seja apenas uma busca por sinais, mas que ela mesma se torne um sinal irrefutável para o mundo de que vale a pena confiar, esperar e obedecer ao nosso Deus. Que a paz e a certeza do seu propósito te inundem agora e para sempre. Amém.